Olé! Oi você, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje nós vamos destrinchar a história de Pedrinho Matador, o maior serial killer do Brasil. Roda a vinheta. Parker County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Pedro Rodrigues Filho nasceu em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, em 17 de julho de 1954. O histórico de violência na vida do Pedro vem desde quando ele era muito pequeno, e aqui tem uma coisa que eu vou retificar muito nos meus vídeos, que é praticamente todo serial killer vai ter um background traumático na infância. No caso do Pedro, a mãe dele sofria agressões desde a época da gravidez. Contou em entrevista que o pai dele chutava a barriga da mãe dele enquanto ela estava grávida do Pedro, e isso resultou inclusive em uma rachadura no crânio dele, que ele tem a cicatriz até hoje. Todo esse comportamento violento do pai, tanto durante a gravidez da mãe quanto durante a infância do Pedro com os irmãos, fez com que ele naturalizasse a violência. Aos 13 anos, quando ele estava trabalhando numa moenda de cana com a família, ele teve um desentendimento com o primo e acabou levando um soco no olho. Para se vingar, ele empurrou o primo dentro do moedor de cana. Ele conta com uma naturalidade assustadora que ele empurrou o primo dentro do moedor de cana achando que ele fosse passar que nem a cana fazia. Tomei um soco no zóio que inchou, entendeu? Aí uma vez esse primo meu tá raspando a cana e passando lá, pra lá, devagar, no moedor elétrico. Eu empurrei ele, mas eu tô pensando que ele vai passar, porque nem passa a cana. Tu queria jogar ele no moedor, né? Mas não passou merda nenhuma, só passou até aqui e ficou aquele negócio lá. Foi com 14 anos que o Pedrinho de fato começou a saga dele como assassino. Ele matou o prefeito de Santa Rita do Sapucaí, que era a sua cidade, porque ele tinha ordenado a demissão do pai da escola que ele trabalhava. O motivo da demissão era que o pai dele era suspeito de furtar a merenda escolar. Porém, o Pedro tinha certeza de que quem estava desviando a merenda era outro vigia que trabalhava lá, então ele foi lá e matou o vigia também. Pois. Foi a partir daí que o Pedro virou foragido da polícia e fugiu para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Foi lá em Mogi que o Pedro conheceu a Maria Aparecida Rolim, ou Botinha, que era como ela era chamada na comunidade onde eles moravam. Ela tinha acabado de ficar viúva do traficante da região e estava chefiando o negócio ali por ele. Eles acabaram se envolvendo e rapidamente o Pedrinho, que nessa época ainda era menor de idade, acabou se tornando também envolvido no tráfico. Os outros traficantes que trabalhavam com a Botinha não gostaram dessa situação, porque o Pedrinho era muito novo, ele ainda era menor de idade, e ele chegou do nada e já estava em um cargo bem alto. Então eles resolveram armar uma emboscada para ele. Porém, a namorada de um deles, que também trabalhava para a Botinha, porém em outra situação, ouviu tudo e resolveu contar para o Pedrinho o que estava acontecendo. Sabendo do plano, o Pedrinho pegou a primeira oportunidade que teve e assassinou os 4 que estavam envolvidos. Pouco tempo depois, a Botinha, que já era procurada ou pedida, como o próprio Pedrinho fala em entrevista, foi assassinada na casa onde os dois moravam pela polícia. Pedrinho então começou seu próprio negócio no tráfico, contratando e chefiando um grande número de pessoas. Para vingar a morte de Botinha, o Pedro ele capturou, torturou e matou dezenas de pessoas até encontrar o responsável por dedurar a localização dela. Quando ele descobriu o responsável, Pedrinho e mais 4 colegas invadiram uma festa de casamento e acabaram deixando 7 mortos e 16 feridos. Vale ressaltar que ele ainda não tinha completado nem 18 anos. O modus operandi do Pedrinho, que é como os assassinos matam, ele era muito simples, inclusive isso são palavras dele. Ele matava de vermelho e ia ao velório da pessoa de preto. Isso são palavras dele. Ele também costumava matar a pessoa e enquanto ele cometia o crime, ele apontava os erros da pessoa, ou seja, o que levou a pessoa a estar ali naquela situação. Ele matava por pura vingança. Dentre as mais de 100 vítimas de Pedrinho, a gente consegue encontrar traficante, pedófilo, estuprador e assassino. O Pedrinho foi preso a primeira vez aos 18 anos e foi dentro da prisão que ele cometeu mais 47 assassinatos. Tem várias e várias histórias de Pedrinho no presídio, eu encontrei várias, e uma delas que me chamou a atenção foi que ele foi ser transportado ou coisa do tipo dentro de um camburão com outro preso. Os dois estavam algemados. Esse preso ele foi condenado por estupro. E aí fecharam o camburão. Quando chegaram no destino que foram abrir o camburão para tirar os dois, o outro preso já estava morto. Rápido, né? Na verdade, o que mais tem na internet é a história de assassinato de Pedrinho. Quando eu pesquisava para montar o roteiro para o vídeo, eu encontrei que além de arma de fogo e faca, ele já tinha utilizado arsênico, óleo quente, pedras, estrangulamento e outros 1000 métodos. Ali variava da situação, da preferência dele, né? Assim que ele chegou na prisão, ele foi colocado para dividir cela com um dos caras mais perigosos que tinha ali. Na noite seguinte à sua chegada, Pedrinho pegou uma pedra e esmagou a cabeça do companheiro de cela. Foi assim que o Pedrinho conseguiu respeito não só dos presos, mas também dos agentes e dos policiais que trabalhavam ali.
Vocês lembram que eu mencionei que o pai do Pedrinho era muito agressivo, né? Então, quando o Pedrinho estava perto, ele conseguia proteger a mãe, mas era só ele sair de perto que o pai voltava a agredir a mãe. E durante esse período que o Pedrinho passou em Mogi das Cruzes, o pai dele assassinou a mãe dele com 21 facadas. Quando ele soube da morte da mãe, o Pedrinho estava preso e lá mesmo ele jurou que ia encontrar quem matou a mãe dele e fazer o mesmo. Pouco tempo depois, o seu pai foi preso na mesma prisão dele e a gente já sabe onde é que isso vai dar. O Pedrinho assassinou o pai na prisão com 22 facadas, uma a mais do que ele deu na mãe. Ele tirou o coração do pai, cortou um pedaço, colocou na boca, mastigou e cuspiu. Inclusive, ele reitera isso em várias entrevistas, que ele não comeu o coração, ele só mastigou e cuspiu. De duas. E aí? Por causa do coração, né, que eu tinha jurado vingança, né? Mas não que eu comi. Pra ver na internet tá falando que eu comi coração. Que Eu você... simplesmente cortei. Porque era vingança, né? Cortei, joguei fora. Você tirou o coração do teu pai? Um pedaço. Um pedaço e jogou fora? Mastiguei e cuspi fora. Ah, mas não engoliu. Não, cuspi não é nada. Mas mastigou? Mastiguei porque, né? Porque foi vingança, tinha que fazer aquilo, era mãe, né? Ok, tudo bem. Foi a partir daí que o Pedrinho começou a ser noticiado como serial killer e erroneamente como psicopata. Não, ele não era um psicopata, eu também tinha certeza que ele era um psicopata porque a gente associa automaticamente o serial killer com a psicopatia. Porém, assistindo alguns vídeos e entrevistas sobre, eu encontrei esse trecho com o psiquiatra forense Guido Palomba, que é um cara assim, surreal de inteligente, ele é um gênio, e ele fala exatamente sobre isso, eu vou colocar aqui. O diagnóstico que normalmente é dado ao Pedrinho Matador é diagnóstico de psicopata. Mas na realidade clínica, ele é conhecido como encefalopata. Não é nem louco completamente e nem normal completamente. Então, por exemplo, não alucina, não delira, tem um discurso coerente, mas a frieza afetiva, a absoluta falta de remorso, sem nenhum tipo de... Ele não consegue entender a gravidade de tudo aquilo que ele fez, é que justamente diferencia ele das pessoas normais. O Pedrinho tinha sido condenado a 126 anos de prisão e ele esteve para ser solto porque a justiça brasileira não permite que alguém fique mais de 30 anos preso. Só que por conta dos crimes que ele cometeu dentro do presídio, sua pena foi prorrogada para 400 anos e ele teve a sua permanência ali aumentada para 34 anos de prisão. Quando ele saiu da prisão, ele morou um tempo em Fortaleza, no Ceará, mas acabou se mudando para Balneário Camboriú, onde começou a trabalhar como caseiro na zona rural. Em setembro de 2011, o Pedro foi detido novamente sob acusação de cárcere privado e motim, só que esses crimes teriam sido cometidos quando ele ainda estava preso. Ele recebeu uma condenação de 8 anos e foi solto novamente em 2019. Hoje o Pedrinho afirma se arrepender do seu passado e inclusive não se chama mais de Pedrinho Matador, mas sim Pedrinho Ex-Matador, que inclusive é o nome dele no canal do YouTube, porque sim, ele é youtuber. No canal dele ele comenta diversos crimes atuais e alguns casos também mais antigos, ou seja, é uma grande concorrência pra mim, mas eu vou deixar pra ele, não tem problema. Ele também faz diversos vídeos mostrando um pouco do dia a dia dele, contando como foi a estadia dele no presídio e também alertando os jovens sobre os perigos de entrar na vida do crime. Para fazer esse vídeo eu me baseei muito em arquivos do caso, em várias entrevistas do Pedrinho e no canal do próprio Pedrinho, além desse livro aqui. Esse monstrinho aqui é o arquivo Serial Killer da Ilana Casoy, que tem o Serial Killer Louco Cruel na primeira parte e o Serial Killer Made in Brasil na segunda. A Ilana Casoy, ela é uma escritora criminal fantástica. Para fazer esse livro, ela mergulhou em diversos arquivos do FBI, de Scotland Yard, da Polícia Brasileira também. Então, assim, ele é perfeito. Se você gosta de histórias de crime e serial killers como eu, esse livro é leitura obrigatória, totalmente. Esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei de produzir ele. Se você gostou, lembre de curtir, de comentar aqui embaixo o que você achou e de sugerir novos casos pra mim. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, que eu sei que você também tem um amigo que gosta de serial killer, que nem a gente aqui, ó, que a gente tá conectado. Um beijo e até a próxima!